Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre física, matemática, a parte de cálculo com o Maple. Essa aula é a aula de número 9, eu me chamo professor João Paulo e nós vamos falar aqui, nós vamos fazer 5 exemplos, 5 exercícios de como calcular limites laterais, de algumas funções, usando o Maple. Os comandos principais, do Maple que nós vamos utilizar nesses 5 exemplos é o comando limits, com L maiúsculo, limit com L minúsculo e o comando plot, tá? Esses dois aqui, limit maiúsculo, você só escreve o limite e não resolve. O minúsculo você resolve o limite, e calcula o resultado, encontra um valor numérico. E o plot é para gerar gráficos dessas funções, que nós vamos analisar aqui nesses 5 casos, tá? Nesse primeiro exemplo eu vou construir, uma série de comandos, que vão gerar os meus resultados, dos limites laterais, e a partir desse pequeno comando eu vou replicar para os outros exemplos. Eu vou utilizar esses mesmos comandos e vou conseguir encontrar os outros limites nos exemplos que seguirão, após o primeiro. Então, o exemplo 2, 3, 4 e 5 serão, digamos assim, uma cópia idêntica do exemplo 1. Eu só vou mudar as funções, tá? Mas os comandos serão os mesmos. Então vamos lá, como é que você monta, um comando para calcular limite, e gerar o plot de funções no Maple? Então você começa com o comando restart, O comando restart é o comando reiniciar, no caso a máquina travar. E aí você vai definir a função que você quer. Você escreve f, que é f de função, dois pontos igual para você definir essa função em relação a alguma variável. Essa variável é uma função de uma única variável que eu vou chamar de x. E aí coloca traço, símbolo de maior, aí já gera seta, tá? E aí eu vou colocar uma função bem simples, do tipo 2 vezes x, uma função de primeiro grau polinomial, tá? Então aqui 2 vezes x, ponto e vírgula para mostrar. Tá aí a minha função, eu defini ela, tá? Pois bem, com a definição da função, agora eu vou chamar de a, um valor de um certo limite, vou definir a como sendo um limite, que é o limite, com L maiúsculo, abre e fecha parêntese, tá? Aqui dentro eu coloco a minha função, que no caso é f de x, é essa no primeiro comando aqui. A minha função f de x é quando x for igual a zero. Então eu vou exemplificar, vou mostrar para você o limite dessa função nesse ponto. Tá aqui, ó. Então, quando L é maiúsculo, ele só escreve o limite e não resolve. A minha função, no caso, é 2x, e eu vou calcular ela quando x tende a zero. Tá aqui, ó, na equação 1.2. Bem, nessa mesma linha de comando, eu vou colocar o mesmo comando, vou copiar aqui, marcar tudo com o cursor, Ctrl C, coloco aqui Ctrl V, agora eu vou trocar por L minúsculo, onde ele vai resolver o meu limite, tá? O limite quando L minúsculo, quando x tende a zero. Quanto é que dá esse resultado? Dá zero, olha, tá? Então, aqui ele mostra o limite e aqui ele calculou. Quando x tende a zero, 2 vezes zero dá zero. Tá? Então, ele fez o limite, um limite bastante simples. E você pode estar fazendo aí onde você estiver na sua casa aí com o seu computador. Bem, agora eu vou calcular os limites laterais. Então, eu vou definir aqui de novo. Eu vou pegar o mesmo comando de cima, Ctrl C aqui, ó, que eu vou utilizar. Ctrl V. Só que aqui do lado do x igual a zero, eu vou colocar um comando. No caso, quando você quer calcular o limite pela esquerda, você coloca a palavra left. Aqui também, vírgula left. Então tá aí, ó, quando x tende a zero pela esquerda, da função do x, o valor é zero. Tá? A mesma coisa, eu vou marcar tudo, Ctrl C, colocar aqui embaixo Ctrl V. E agora, se eu quero calcular o limite pelo lado direito, eu coloco right. Right aqui e right aqui. Agora, quando x tende a zero pela esquerda, dá zero. E quando x tende a zero pela direita, vai dar também zero. Quando os limites laterais num dado ponto de uma função eles são idênticos, significa dizer que naquele ponto
No caso, para x igual a zero, tanto do lado direito quanto esquerdo, os limites são iguais. Logo, a função ela é uma função do tipo contínuo, né? Em x igual a zero, ela vale zero, é uma função bem comportada nesse ponto. Tá? Calculei os dois limites, agora eu vou para a última etapa, que é a etapa de plotagem, né? Gerar o gráfico. Então eu vou usar o comando plot, né? Plot aqui, abre e fecha parêntese. Eu vou colocar o valor da função fx, tá? Eu vou colocar aqui quando x é igual, qual é o intervalo de x que eu vou fazer mostrar esse resultado. Eu vou mostrar de menos meio, 2 pontos até meio, tá? E y de menos 1 até 1. Bem, eu já vou mostrar o gráfico para você ver como é que ele está ficando. Tá aqui, ó, um gráfico bastante simples, né, sem muito adorno. É um gráfico de uma função de primeiro grau cortando a origem, tá? A função do tipo f igual a 2x. Só que eu posso melhorar esse gráfico, deixar ele mais bonito, etc. Colocar uma série de adornos, mudar a cor. Colocar uma cor abaixo da curva, entre a curva e o eixo horizontal. Então vou fazer aqui, ó, vírgula. Eu vou colocar um adorno aqui, eu vou botar color. Eu vou botar uma cor nesse gráfico, que é a cor preta, black. A linha aqui, que no caso está vermelha, vai ficar preta. Eu também posso trocar o estilo da linha, né? Então, por exemplo, aqui dá Enter, aqui é o gráfico preto. Eu posso colocar agora, por exemplo, o estilo da linha. Line Style, se eu colocar sólida, vai ficar no jeito que está, a linha é sólida. Se eu botar tracejada, dash, aqui ó, point não vai, né? Point é para outro comando. Eu vou colocar sólida mesmo, tá? Sólida. Eu posso trocar a espessura dessa linha. A espessura é o comando thickness, né? Opa, tô fazendo aqui embaixo. Botar aqui, vírgula, thickness. Vou botar a espessura igual a 3 aí. Ó, já aumentei a espessura do gráfico, dei Enter, tá? Toda vez que eu gero um resultado, eu dou Enter, ele compila, tá? Eu posso colocar um título, title, né? Um título eu vou colocar aqui, que é o seguinte, eu vou definir aqui, o título vai ser a minha função f de x igual a 2 vezes x, né? Aqui, tá aqui meu título. Tá aqui a função. Posso aumentar aqui esse meu título. Eu posso, por exemplo, colocar aí aumentar a fonte, né, do título. Então fica title, fonte, tá? Botar aqui igual. Tem vários estilos de estilo de letra, né, de fonte, de tamanho. Então vou colocar aqui um que é o Roman, tudo maiúsculo. Você tem aqui Roman, e aí aqui é aspas, né? Duas aspas, 20. Tá aí, aumentei aqui, ó, a fonte. Tô aumentando a letra vai ser do tipo Roman, né? O tamanho é 20, tá? Aí eu também posso fazer agora uma espécie de a cor é preta. Então agora a espessura já foi. Espessura igual a 3, eu posso colocar aqui, sim, a cor, eu posso colocar uma cor entre o gráfico e o eixo horizontal. Qual é o comando? Minúsculo aqui, se não me engano é filled, aí você tem aqui, abre e fecha colchete, você vai colocar color, a cor que você quer, né? No caso eu quero uma cor do tipo, abre aspas aqui, blue, né? Azul. Tá, a cor azul, e dentro dessa eu vou colocar transparência. Transparência. Vou colocar uma transparência do tipo 0.5, tá? E vou dar Enter para ele mostrar. Tá aí, ó. Então ele fez um gráfico, deixou o gráfico um pouco mais apresentado, né? O eixo aqui horizontal, o eixo X,
eixo vertical, eixo Y, coloco um título, que é a própria função que eu estou fazendo, né? O gráfico todos os gráficos que eu vou fazer a partir de então vai ser verde, eu vou mudando a cor entre o gráfico e o eixo horizontal. Nesse caso aqui eu troquei pela cor azul, tá? Então aqui é o gráfico da função, quando o x tende a zero, ela vale zero, e tanto pela direita quanto pela esquerda, os dois resultados convergem para zero, ou seja, a função em x igual a zero é uma função do tipo contínuo, tá? É isso que nós aprendemos no curso de cálculo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse comando, né, restart, f, a, limits, né, os dois limites, o plot, eu vou pegar esses mesmos comandos e vou copiar, né? Você pode marcar tudo aqui, ó. Pega o cursor e arrasta, né? Vai, marca, Ctrl C, né? E aí você dá Ctrl V numa outra seção e você vai mudando agora nos exemplos. Cada exemplo você vai trocando o valor da função e você vai conseguindo gerar todos os gráficos e os valores dos limites, né, laterais. Então esse foi o exemplo 1. Vamos agora para o exemplo 2. Eu já fiz aqui, né, de antemão. Então, se você vê, é o mesmo comando que aparece lá em cima, só vou mudar, claro, o valor da função, né? No caso, a minha função agora é uma função do tipo x ao cubo mais 2x mais 5 dividido por x dividido por x menos 3. E aí, né, vou começar a dar Enter aqui, né? Enter. Coloca agora o limite no valor aqui quando x é igual a 3. Você sabe que tem aqui vai dar zero no denominador. Olha, quando x é igual a 3, 3 menos 3 dá zero. Então, quando você calcula esse limite, o resultado vai dar indefinido. Ou seja, essa função ela explode nesse ponto, né? X igual a 3. Ela diverge, né? E aí eu vou calcular em x igual a 3 a esquerda, tá? E x igual a 3 a direita, né? Left e right. Quando você calcula, quando x tende a 3 pela esquerda, vai dar menos infinito, e quando x tende a 3 pela direita, vai dar mais infinito. Se os limites laterais naquele ponto está dando diferente, significa dizer que a função não é contínua nesse ponto. Para você enxergar isso, você vai olhar o gráfico, tá? Então tá aqui o gráfico dessa função, né, que nós acabamos de falar. E aí, de fato, quando x é igual a 3, bem aqui nós temos uma assíntota. A assíntota significa dizer que quando x tende a 3 pela direita, a função aqui, olha, está em preto, ela tende a mais infinito. Quando x tende a 3 pela esquerda, vai tender aqui a função para menos infinito. A função é essa que está em preto, tá? Essa linha vertical é a assíntota. Aqui é o gráfico da função também, nesse outro domínio, tá? Eixo horizontal x, eixo vertical y e o que é o valor da função, tá? É bastante intuitivo você construir isso no meio, porque ele vai te dar uma visão não só analítica, né, dos resultados, mas também um resultado bastante interessante, que é o resultado gráfico, né, onde você pode enxergar muito melhor esses limites, né, esses valores das funções. Então, o Maple é uma ferramenta muito importante para você utilizar, principalmente não só na física, mas também no estudo de funções, de cálculo diferencial integral e etc. Tá? Vamos para o exemplo 3. O exemplo 3 agora também, né, essa função agora mudou, 9x ao quadrado menos 1 dividido por 3x mais 1. Os comandos serão os mesmos, agora o limite eu vou calcular quando x tende a menos 3. Tá? Quando x tende a menos 3, o valor desse limite é menos 2. E aí eu vou calcular tanto a direita quanto a esquerda. Quando você calcula nesses dois limites, a esquerda e a direita, o resultado que você encontra é menos 2, ou seja, o valor da função dos limites naquele ponto, em x igual a menos 3, tanto a direita quanto a esquerda está dando o mesmo resultado, logo a função será contínua naquele ponto. Tá? Então quando você plota o gráfico, né, para x tendendo a 1/3, isso aqui vai dar basicamente 0,3, né? 0,333, né? Então até aqui, ó, quando x tende x tende a menos 1/3, perdão, menos 1/3, x quando x tende a menos 1/3. Vamos fazer aqui o resultado, dá Enter, 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 Enter e Enter, tá? Então quando você olhar agora o gráfico, né, quando x tender a esse valor, né, menos 1/3, né, que é 0,33, esse resultado, o limite, a função vai tender a menos 2. Aqui não está aparecendo, né? Tem que mostrar que o resultado aqui é de menos 1 até esse valor. Tá?
O y também eu vou aumentar aqui até 2. Tá? Na verdade é a menos 2, né? Menos 2 a 1. Tá? Então tá aqui, olha. Quando você tem 2,5. Então tá aqui, né? Não estava mostrando aqui o gráfico. Então quando x tende a menos 1/3, então menos 1/3 é 0,33, né? Menos 0,33 vai dar mais ou menos aqui, né? Por aqui, 0,3, 0,2, 3. Então, quando x tende a esse valor, o limite da minha função, ele tende a um resultado que é equivalente a menos 2. Olha. Tá aqui. Tá? Então, tanto a direita quanto a esquerda, se você pegar aqui em torno de 0,3 a direita e a esquerda, esse valor da função ele vai tender sempre ao mesmo resultado, que é menos 2. Ou seja, a função nesse ponto, em x igual a menos 0,3 aproximadamente, é a função do tipo contínua. Tá? Então você pode mostrar isso aqui, né, usando análise gráfica, né, idêntica para todos os exemplos. Vamos para o próximo exemplo. Agora é raiz, né, de x menos 1 dividido por x menos 1. Então quando você faz isso, você calcula agora o limite quando x tende a 1. Né? Então x tende a 1 aqui vai dar 0 sobre 0, né, um limite do tipo 0 sobre 0, que dá indefinido. E quando x tende a 1 pela esquerda, ele deu um valor imaginário, ou seja, não admite valores reais aqui quando esse maiúsculo é imaginário. Já quando o x tende a 1 pela direita, o valor dá infinito. Então vamos ver de uma forma gráfica como é que esses resultados estão se comportando nessa função. Né? Quando você faz isso, eu vou dar o Ctrl, dar Enter, né? Então tá aqui a minha função, né, que nós estamos estudando, e aí quando o x tende a 1, né? Quando x tende a 1, 1 está aqui, ó, no eixo x, 1 está aqui. Quando tende a 1 pela direita, o valor tende a mais infinito. Foi o resultado que nós encontramos aqui. Ó. Porém, quando x tende a 1 pela esquerda, o resultado não tem resultado real. Né? Por isso que ele coloca aquele resultado imaginário. Então, aqui é uma espécie de assíntota, né? que existe aqui em torno de x... não é uma assíntota, né? Mas é como se fosse, né? Em torno de x igual a 1 aqui, o gráfico nunca corta esse ponto aqui em x igual a 1, somente no infinito, tá? E por fim, o último exemplo, exemplo 5, nós vamos fazer aqui também, né? Agora a função do tipo x ao cubo mais 1 dividido por x quadrado menos 1. Vou calcular o limite quando x tende a 1, que é uma indeterminação, né? É indefinido aqui, ó. Deu Enter, vou calcular agora x tendendo a 1 tanto à esquerda quanto à direita. Tá? Os dois resultados deu diferente dos limites laterais. Logo, a função no ponto x igual a 1 ela não é contínua. E vamos ver o comportamento dela aqui. Então, o comportamento dela, se você olhar dessa função, quando x aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Quando x tende a 1, pela direita, o 1 está aqui, pela direita está aqui. Ele tende a mais infinito. Quando x tende a 1 pela esquerda, menos infinito. Então, em x igual a 1, você tem, de fato, também uma assíntota. Tá? Bem, se você calcular o limite em qualquer outro ponto onde a função é bem comportada, o Maple consegue calcular tranquilamente. Perceba aqui, ó. Se calcular o limite da função, né, no caso é essa daqui, ó, x ao cubo mais 1 dividido por x quadrado menos 1, quando x tende a menos 1. Quanto é que dá? Dá menos 3 meios. No limite, quando é a menos 1 também, a esquerda e a direita, também vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, se deu o mesmo resultado, significa dizer que a função é contínua em torno de x igual a menos 1. Ou seja, x igual a menos 1, a função é contínua nesse intervalo aqui. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.